Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos capítulos mais viscerais e francamente poderosos de A Arte da Guerra de Sun Tzu. O capítulo que fala sobre o uso do fogo. Mas olha, a gente vai bem além da ideia de simples destruição, tá? Vamos entender o fogo como uma ferramenta de alta precisão estratégica e, mais importante ainda, como um verdadeiro teste para a mente de um líder. Vamos lá! Para começar, a primeira coisa a entender é que para Sun Tzu, o fogo não é uma força caótica, descontrolada. Muito pelo contrário. Ele é visto como uma arma cirúrgica. E como toda arma precisa, ela tem alvos muito específicos para ser realmente eficaz. E aqui estão os 5 alvos principais. Agora, repare numa coisa muito interessante. Apenas um deles é diretamente sobre queimar homens. Os outros 4 são focados em destruir a capacidade do inimigo de lutar. É queimar a comida, o transporte, os suprimentos. A grande estratégia aqui é paralisar o exército inimigo, minando a logística e o moral dele antes mesmo que a batalha de verdade comece. Ok, então saber o que queimar é só o primeiro passo. A verdadeira maestria, o pulo do gato segundo Sun Tzu, está em saber como e principalmente quando fazer isso. A execução de um ataque com fogo exige uma preparação assim meticulosa e um conhecimento profundo do ambiente. Ou seja, antes mesmo de acender o primeiro fósforo, existe todo um dever de casa. É preciso mapear completamente o inimigo, antecipar para onde ele pode fugir ou receber ajuda, ter todo o material à mão e, o ponto mais crucial de todos, esperar o momento perfeito. A impaciência nesse jogo é simplesmente a receita para o desastre. E agora chegamos num detalhe que é simplesmente genial. Sun Tzu faz uma distinção muito sutil aqui. Para começar o fogo, o ideal é a calmaria, quando o inimigo está relaxado, com a guarda baixa. Mas para o fogo se espalhar e causar o máximo de estrago, aí sim é preciso a força do vento. Ele chega a mencionar constelações específicas, o que mostra essa conexão incrível entre a tática militar e os ritmos da natureza. Bom, uma vez que o fogo começou, aí sim a batalha de verdade se inicia. E um bom general não segue um plano engessado de jeito nenhum. Ele reage, ele se adapta. Sun Tzu, então, descreve 5 variações táticas, 5 respostas diferentes que dependem de como o fogo e o inimigo se comportam no campo de batalha. A primeira variação é, basicamente, um teste de paciência. Pensa na cena. O fogo começa, mas do outro lado, o inimigo se mantém calmo, organizado. A ordem é espere. Deixe o fogo fazer o trabalho dele por dentro, gerando pânico e confusão. O ataque só deve acontecer no momento exato em que eles quebram a formação para fugir. Aí, a retirada deles se transforma numa derrota completa. A segunda variação é exatamente o oposto. É um chamado para ação imediata. Agora, se o cenário for outro, se as chamas explodem com força logo de cara, aí não há tempo a perder. O ataque tem que ser rápido, avassalador, aproveitando o choque inicial para garantir que o fogo não seja controlado. É um golpe para pressionar a vantagem e não dar chance de recuperação. A terceira variação nos lembra de uma regra fundamental, da própria natureza. Isso aqui é pura lógica tática, mas é fundamental. O vento pode ser o seu maior aliado ou o seu pior inimigo. Atacar a favor do vento significa que a fumaça e as chamas estão empurrando o inimigo, escondendo o seu avanço. Lutar contra o vento, bom, é simplesmente lutar contra a natureza. E essa é uma batalha que ninguém vence. A quarta variação é toda sobre antecipação. Um grande líder não pensa só no agora, ele está sempre um passo à frente. Sun Tzu observa os padrões do clima e dá o aviso. Não ache que as condições de agora vão durar para sempre. Se o vento soprou o dia inteiro, é muito provável que ele pare à noite. Esteja pronto para quando sua vantagem tática mudar. E por fim, o quinto ponto tático, que na verdade expande a nossa visão estratégica. Olha que interessante, Sun Tzu elogia quem usa o fogo, mas coloca quem usa a água num patamar ainda mais alto. E por quê? Porque a água não é sobre destruição, é sobre controle. Usar a água para inundar um caminho, para cortar uma rota de fuga, é uma forma muito mais sutil e estratégica de encurralar o adversário. E é exatamente nesse ponto, depois de toda essa tática brutal de fogo e água, que Sun Tzu nos força a parar. Ele nos tira do campo de batalha físico e nos leva para o campo de batalha da mente, fazendo a pergunta que, no fundo, é a mais importante de todas. É aqui que o capítulo transcende um simples manual de guerra e se torna uma lição profunda sobre liderança e, por que não, sobre humanidade.
O foco muda das ações para as motivações que estão por trás de cada uma delas. Essa frase ilustra perfeitamente a filosofia de Sun Tzu. A guerra nunca é, de fato, uma vitória. Ela é um atestado de que todos os outros meios, como a diplomacia, falharam. E mesmo para quem ganha, o custo em vidas, em recursos, em moral, deixa um gosto amargo. Então, o ponto crucial é este: a decisão de ir para a guerra jamais pode ser emocional. Um líder que age por raiva, por um desejo de vingança, não está servindo ao seu povo, ele está servindo ao próprio ego. E as consequências de decisões tomadas no calor do momento são sempre, sempre desastrosas. Aqui, Sun Tzu redefine o propósito de um conflito. Parece um paradoxo, mas o objetivo final da guerra é a paz. Uma paz que seja duradoura, estável e que traga prosperidade. A destruição é apenas um meio terrível para se chegar a um fim construtivo, e nunca deve ser o objetivo em si. Aqui a gente sente o peso da responsabilidade nos ombros de quem comanda. As decisões de um líder ecoam por toda uma nação. Um pequeno erro de cálculo pode custar vidas. Um grande erro pode levar um reino inteiro à ruína. Não há espaço para falhas. E a gente termina com este aviso, que é sombrio, mas extremamente poderoso. Sun Tzu nos lembra da finalidade absoluta da guerra. A destruição é permanente. As vidas perdidas não podem ser recuperadas. E essa é a verdade que todo líder deve carregar consigo antes de tomar a decisão de acender a primeira chama.